Boa tarde, como estamos? Creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto que nós já estávamos estudando. Hoje nós vamos estudar outros europeus que vieram para o Brasil quando da sua colonização. Então, vamos começar. Mas, lembrando, vamos nos colocar na construção do nosso hábito. Nos coloquemos num lugar silencioso e confortável, com o nosso material à mão para facilitar e dar coesão aos nossos estudos. Tudo bem? Então, vamos lá. Outros europeus no Brasil. Aí nós vamos ver. Nós vimos na aula passada o quanto o Brasil, quando os europeus chegaram ao Brasil, eles viram as riquezas naturais que havia no país. E eles passaram vamos dizer, a explorar essas riquezas naturais. Mas vamos dar início à nossa aula. Os holandeses. Só um instante. Os holandeses, Nordeste do Brasil, União Ibérica. Então, vamos entender. Primeiramente, entender que os holandeses vieram e iniciaram a exploração no território brasileiro pelo Nordeste. Mas vamos entender o que era União Ibérica. União Ibérica foi um período histórico entre 1580 e 1640, no qual os reinos de Portugal e Espanha foram unificados sob um governo de um rei espanhol. Ou seja, União Ibérica foi um período, e foi justamente nesse período da União Ibérica que os holandeses chegaram ao Brasil pelo Nordeste brasileiro. E nós vamos ver como foi essa chegada, por assim dizer, como os holandeses começaram a produzir dentro do território brasileiro. Mas, primeiramente, vamos para a nossa leitura e entender o contexto de o que foi União Ibérica. Então, vamos lá para a nossa leitura. Os holandeses se estabeleceram no Nordeste, como está descrito aqui no nosso slide, no Nordeste do Brasil, no século XVII, no contexto da União Ibérica, época em que o rei espanhol Filipe II tornou-se soberano de Portugal. Filipe II também governava os Países Baixos, formados por Holanda, Bélgica. No final do século XVI, a Holanda controlava grande parte do processo de refinamento do açúcar e o comércio do produto na Europa. Por isso, os holandeses não aceitaram o domínio espanhol e decidiram proclamar sua independência da Espanha em 1581. E lembrando, nós estamos fazendo essa leitura para que a gente possa compreender o contexto no qual se deu a chegada dos holandeses no Brasil, no Nordeste brasileiro, no século XVII. Como vimos na nossa leitura, eles vieram ao Brasil no contexto da União Ibérica, um período histórico onde Espanha e Portugal se unificaram sobre um governo de um único rei. Esse mapa vai nos dar bem a visualização. Olha só, a invasão holandesa, nós já vamos falar sobre isso e vamos ver onde esse mapa ele nos dá a localização exata do domínio holandês. Então, vamos lá, continuando. As invasões holandesas. Primeiramente, nós já visualizamos lá no mapa, só um instante, visualizamos nesse mapa, por onde começou esse domínio e como se deu as invasões holandesas. Primeiramente, em 1630, eles chegaram à Bahia, posteriormente Itamaracá, Paraíba, Cabo de Santo Agostinho, Ceará, Alagoas e Maranhão, 1654. São Jorge da Mina, que é na África, em 1627, Angola, 1641. Então, essas foram as invasões, foram os locais onde os holandeses começaram a fazer uso desse território, a buscar, a produzir nesse território. Mas vamos entender ainda um pouco mais. Os holandeses invadiram a Bahia em 1624, mas foram expulsos por espanhóis e portugueses em 1625.
Tentaram novamente em 1630 e obtiveram êxito ao conquistar Olinda e Recife. Ou seja, eles vieram para Bahia, não conseguiram, mas posteriormente tentaram uma vez e conseguiram logo depois também Recife e Olinda. Os holandeses permaneceram no Nordeste até 1654, dominando também Itamaracá, Paraíba, Cabo de Santo Agostinho, Ceará, Alagoas e Maranhão. E essa foi como parte de suas estratégias. A campanha holandesa enviou barcos e tropas do Recife até a África e conquistou, como está aí, São Jorge da Mina em 1627. Olha só, saiu do continente da América do Sul e foi exatamente para o continente africano e conquistar uma região daquele continente. Continuando, o Conde Maurício de Nassau. Quem era esse homem? Qual foi a importância desse homem nesse contexto que nós estamos estudando? Maurício de Nassau, como o próprio slide diz, foi um nobre empreendedor, incentivador das ciências e das artes, permitiu a liberdade de culto de católicos, protestantes e judeus e também propiciou igualdade de direitos. Mesmo com todas essas, vamos dizer, benfeitorias, ele achava que a escravização dos indígenas e africanos era necessário para o negócio açucareiro. Ou seja, naquele momento, a produtividade que estava acontecendo justificava a escravização daqueles povos. Então, vamos lá para o contexto. A campanha das Índias Ocidentais enviou ao Brasil o Conde João Maurício de Nassau, que governou o Nordeste brasileiro de 1637 a 1644. Nassau era um nobre empreendedor, como está no slide, incentivador das ciências e das artes. Ele se destacou por ser um político habilidoso e permitir a liberdade de culto de católicos, protestantes e judeus. Ou seja, naquele momento ele queria unificar o seu governo, potencializar as produtividades daquele território. E, para isso, ele utilizava uma mão de obra escrava e justificava dizendo que era necessário para o negócio açucareiro. Só um instante. Desculpa. Então, vamos lá. Durante seu governo, entre 1637 e 1644, Nassau demoliu a antiga cidade de Olinda e promoveu melhorias urbanas em Recife. Mandou calçar ruas, drenou pântanos e construiu pontes. Na ilha de Santo Antônio Vaz, construiu também uma cidade com o seu nome, Maurício Lopes, ou Massachusetts, em holandês. E um palácio, Friburgo, onde havia locais para estudos, zoológico, jardim botânico, observatório astronômico e um museu artístico. Ou seja, esse conde, ele possibilitou que o Brasil, durante o seu governo, fizesse empreitadas que antes não foram investidas. Ele foi um incentivador das ciências e das artes, só um instante, e isso fez com que o seu governo tivesse uma unificação. Porém, todo aquele governo utilizava-se da mão de obra escrava para justificar o negócio açucareiro, ou para se utilizar da mão de obra escrava, ele dizia, é necessário para que a gente possa produzir e também crescer economicamente falando. Continuando, a resistência dos escravizados. De que forma essa resistência acontecia? Através dos quilombos e através dos quilombolas. Os quilombos foram comunidades que foram crescendo e se constituiu as comunidades quilombola, que eram os escravos que fugiam das fazendas e se abrigavam nos quilombos. E os quilombos foram se tornando maiores e se constituíram comunidades quilombolas, onde nessas comunidades são os remanescentes daqueles escravos, netos, bisnetos, filhos, que resistiram
as violências acontecidas com eles na fazenda, iam para os quilombos e posteriormente se formava uma comunidade com várias famílias, onde eles moravam em comunhão uns com os outros. A produtividade era dividida segundo as suas necessidades e isso fez com que chamasse a atenção das autoridades por conta daquela organização que acontecia dentro dos quilombos e dentro das comunidades quilombolas também. Quilombo dos Palmares. Esse foi um dos mais importantes. Por que foi um dos mais importantes? Porque ali se agregou vários povos de várias etnias diferentes e onde é importante que o governo não era o governo estabelecido pelos portugueses, mas sim uma organização social dentro dos quilombos e dentro das comunidades quilombolas que eram exercidas pelos próprios escravos ou ex-escravos. Nome dado pelas autoridades portuguesas, quilombo, é só lembrando que foi o nome dado pelos portugueses. Eram aldeias interligadas, eram várias famílias que viviam em comunhão umas com as outras. Lá onde eles moravam, Angola Janga Pequena, e esse era o nome que eles traziam do seu território, e não quilombolas. E foram quase 100 anos de resistência. Claro que não chegou a tudo isso, mas por pouco não chegou. E por conta, vamos dizer assim, dessa resistência, como eles conseguiram, só um instante, como eles conseguiram resistir dessa forma por tanto tempo? Vamos lá para a nossa leitura. Quilombo dos Palmares era o nome que as autoridades portuguesas deram a uma rede de aldeias interligadas situada na capitania de Pernambuco, na Serra da Bahia, atual estado de Alagoas. Porém, seus moradores o chamavam de Angola Janga, isto é, Pequena Angola. Palmares foi o maior e mais importante quilombo do Brasil colonial. É importante entender que quilombo foi o nome dado pelas autoridades portuguesas e não por eles, pelos escravos que ali habitavam. Durante os anos de 1630 a 1636, escravizados se aproveitaram da luta de portugueses e brasileiros contra os invasores holandeses e eles fugiram para as matas e formaram várias aldeias, sendo a maior, só um instante, desculpa, e formaram aldeias muito grandes e se tornaram comunidades quilombolas. Então, dando continuidade. Temendo o poder dos habitantes de Palmares, os holandeses atacaram o quilombo em 1644 e 1645. Embora tenham matado vários dos seus moradores, não conseguiram destruir. Desculpa. Isso por quê? Porque a forma como eles se organizavam dentro dessas comunidades interligadas propiciava a ele uma resistência maior. Eles estavam unidos e utilizava de defesa que eles utilizavam lá no seu território, onde eles moravam, de onde eles foram capturados e trazidos à força para o Brasil. Ei, os slides aqui estão... Isso, pronto. O Quilombo dos Palmares resistiu e venceu diversas expedições militares enviadas pelo governo português. Somente em 1694, após quase 100 anos de resistência, o Quilombo dos Palmares foi destruído. Continuando, o fim da União Ibérica e o reflexo no Brasil. Nós vimos que a União Ibérica foi um período histórico onde um rei português governava Portugal e a Espanha, e esse período foi justamente quando os holandeses vieram para o Brasil e adentraram o território do Nordeste brasileiro e ali, em algumas daquelas regiões, começaram a incentivar a produção de açúcar. Então, vamos lá para a nossa leitura para entendermos qual é esse contexto do fim da União Ibérica e os reflexos no Brasil. Então, vamos lá.
A União Ibérica durou entre 1580 e 1640. Seu fim foi marcado pela retomada do governo português. Nós vimos que a União Ibérica foi um período onde um rei português governava tanto Portugal como a Espanha. Então vamos lá. Por um rei português, Dom João IV, com o objetivo de retomar o controle da colônia, o rei criou o Conselho Ultramarino em 1642. Ou seja, a retomada desse rei português possibilitou que Portugal retomasse também a administração das suas colônias. E uma das primeiras coisas que esse rei, que esse novo governo fez foi criar o Conselho Ultramarino. E quais eram as funções, ou qual era a função desse Conselho Ultramarino? Vamos conhecer um pouco mais. Além do Brasil, Portugal tinha colônias na Índia, em Guiné, Ilha de São Tomé e Cabo Verde. O Conselho Ultramarino possui poderes executivos de fiscalização e unia informações para o rei, principalmente sobre a cobrança de impostos, a manutenção das fortificações de defesa e as condições dos povoados. Ou seja, o Conselho Administrativo era uma instituição onde dava condições para o rei de Portugal governar as suas colônias. E isso potencializou, naquele momento, a exploração daquele terreno, ou a exploração da colônia. Todas as atividades executadas no Brasil deveriam ser informadas e autorizadas pelos conselhos ultramarinos. Continuando, o fim do domínio holandês no nordeste do Brasil. Vamos entender como se deu isso. Maurício de Nassau terminou seu governo em 1644 e foi substituído por funcionários da Companhia das Índias. Ou seja, sai aí um governo forte, unificado, como foi o governo de Maurício de Nassau, e simplesmente o seu substituto era apenas um funcionário da Companhia das Índias. E esse novo funcionário, ele não tinha a centralização de poder com Maurício de Nassau. E isso fez ruir, naquele momento, o domínio holandês. Só compreendendo, os novos administradores começaram a cobrar impostos com juros muito altos. Os empréstimos que a Companhia das Índias haviam feito aos senhores de engenho para expandir a produção de açúcar também estava em descontrole. Como os senhores de engenho haviam sofrido vários contratempos, incluindo a queda do preço do açúcar, eles não conseguiam pagar as dívidas do empréstimo. Em razão disso, tiveram início os conflitos visando a expulsão dos holandeses. Tropas constituídas de afrodescendentes, indígenas, lusos brasileiros e portugueses combateram os soldados holandeses e os venceram. Ou seja, os holandeses eles saem do Brasil justamente por conta de uma união que houve entre o governo português, só um instante, o governo português e todos aqueles que estavam e que se constituíam população do Brasil naquele momento. O fim do governo se deu em 1644. O novo substituto não tinha condições de governar por conta da falta até mesmo de estratégia política para governar o Brasil naquele momento. E isso fez com que toda a população brasileira daquele momento se unisse e fizesse em campanha expulsasse os holandeses do Brasil naquele momento. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre a Batalha dos Guararapes. O que foram isso? Conflitos conhecidos como Batalha dos Guararapes foram travados entre 1648 e 1649 e foram decididos para a retomada de Portugal pelos lusos brasileiros. Por causa da diminuição da produção de açúcar, a companhia começou a ter prejuízo. Por isso, não tinha mais interesse neste comércio no Brasil. Derrotados e falidos, os holandeses deixaram o Nordeste brasileiro. Continuando.
bandeirantismo. Olha só, nós estamos falando agora de um novo grupo que se dá coesão, se forma dentro do território brasileiro. Vamos conhecer como foi que esse grupo se constituiu dentro do território brasileiro? Diferente das capitanias do Nordeste, a capitania de São Vicente não se tornou uma rica exportadora de açúcar. Ainda no século XVI, muitos colonos resolveram sair do interior, substituir a Serra do Mar e dedicar-se à agricultura no Planalto de Piratininga, onde os padres jesuítas haviam fundado a Vila de São Paulo. Ou seja, os bandeirantes, eles eram colonos brasileiros que moravam em uma capitania que não desenvolveu a produção de açúcar e, com isso, eles tiveram que providenciar, vamos dizer assim, uma outra atividade econômica que pudesse dar a eles o sustento. Então, vamos entender. Esses homens, eles deram condições de que o interior do Brasil fosse conhecido. Mas o que esses homens faziam? Esses bandeirantes, eles lideravam as bandeiras, que nesse caso, bandeiras de preação, eram expedições particulares ao interior da colônia. Ou seja, um governante de uma capitania contratava aqueles colonos que receberam o nome de bandeirantes e eles iam para o interior da colônia e faziam o que? Eles capturavam os indígenas, mas ali era uma expedição particular. E as bandeiras de proteção eram qual era a sua função? Expedições solicitadas pelo rei de Portugal. Olha só, aqui já não é uma expedição particular, aqui é mais uma expedição institucional, porque o rei, ele solicita que um grupo de homens vá em busca não mais de indígenas, mas de encontrar minérios que pudesse dar a ele condições econômicas de aumentar os seus lucros. Uma diferença, uma bandeira de preação tinha por objetivo capturar indígena e a bandeira de proteção tinha o objetivo de encontrar metais preciosos. Então, dando continuidade, a exploração do interior do Brasil. Como isso se deu? Mais uma vez, nós vamos perceber o quanto os bandeirantes eles tiveram importância nesse processo de exploração do interior do Brasil. Até porque eles eram, fora os índios, os indígenas, os únicos que conheciam algumas áreas do interior do Brasil. E esse mapa ele nos relata muito bem. Olha só como ele nos mostra exatamente como aconteceu, né? De Olinda e Recife partiram para o interior do Brasil, de Salvador partiam para o interior, adentrando no Nordeste brasileiro. E todas as setas, elas nos mostram, olha só, aqui observando as cores. Essa bem mais vermelha, ela mostra a caça ao indígena, que é justamente essa, que sai de São Paulo, olha só, e vai por todo o interior do Brasil. E essa outra verde, que era em busca de metais preciosos ou mineração. E a azul, que vai falar sobre, só um instante, o sertanismo de contrato, onde as pessoas eram contratadas para ir buscar, vamos dizer, novas terras, ou outras fontes de riquezas, por assim dizer. E como era feito? Proibida a escravização de indígena, ou seja, já não tinha mais, não era possível fazer esse tipo de escravização. Mas vamos entender por que não era possível. Portugal proibia a escravização de indígenas, mas permitia no caso de guerra justa, isto é, quando os indígenas impediam que os colonos ocupassem seu território. Ou seja, os bandeirantes saíam em busca desses territórios, de conhecer esse território, de explorar esses territórios. Até então, havia uma proibição de Portugal em relação aos indígenas. Porém, se esses indígenas resistissem à invasão dos seus terrenos,
eles eram escravizados. Mas olha só quanta injustiça, né? De repente está ali uma aldeia indígena inteira dentro da sua organização normal e eles são tomados de assalto por pessoas que não falam a sua língua, que não conhecem a sua cultura e que vieram para tirá-los dali, para que aquele terreno onde eles moravam fosse explorado. Tamanho absurdo. Mas continuando. Bandeiras de preação. Qual foi a importância das bandeiras de preação? Os indígenas tiveram que migrar cada vez mais para o interior do Brasil. Assim, os bandeirantes foram explorando o interior do território. Suas longas expedições informaram aos portugueses da existência de vastas regiões além dos limites do Tratado de Tordesilhas. Essa linha que vocês visualizam aqui nesse mapa é justamente sobre isso. É sobre o Tratado de Tordesilhas, que esse tratado dividia o território brasileiro, mas naquele momento é importante lembrar que não se conhecia tanto o interior do Brasil. Quando foi estabelecido esse tratado, não havia conhecimento da área total do território do Brasil. Então, nós vamos perceber como isso por não conhecer os limites do território, essa luta vamos dizer, de conseguir crescer economicamente a colônia, fazer com que a colônia crescesse para enriquecer ainda mais Portugal, ela fez com que os nossos indígenas fossem cada vez mais dizimados do território brasileiro. Quanto mais os bandeirantes adentravam o interior do Brasil, mais os indígenas se sentiam coagidos e obrigados a sair do seu território. Em busca de minérios preciosos. Como foi possível isso? Só um instante, pronto. Em busca de minérios preciosos. Portugal, desde o começo, incentivou a descoberta desses minérios preciosos, mas nós vimos que no início, por não conhecer o território, por não saber que no território havia metais preciosos, qual foi a primeira iniciativa economicamente falando? Pau-brasil, posteriormente a cana-de-açúcar, posteriormente ao café, mas, enfim, eles encontraram o tal do minério precioso, do minério que naquele momento fortalecia a economia da metrópole portuguesa. Então, vamos lá para o contexto. Os interesses de exploração do Brasil não era apenas o pau-brasil, os animais silvestres ou o açúcar. O Reino de Portugal, desde o começo, incentivou a descoberta de minérios valiosos em terras brasileiras, como já havia falado. No século XVII, pressionado por graves problemas econômicos, o rei de Portugal ordenou que se aumentasse a busca por ouro, prata e pedras preciosas. O rei ainda oferecia prêmios e títulos de nobreza a todos aqueles que descobrissem essas riquezas. E todos aqueles que descobrissem essa riqueza passariam pela mão de um bandeirante. Por quê? Porque os bandeirantes, eles tinham uma função de explorar o território brasileiro. E justamente para que essa exploração acontecesse, eles precisariam adentrar cada vez mais o interior do Brasil, para que pudesse explorar economicamente o território. E olha só, essa imagem que vocês estão visualizando aqui nos mostra bem que a mão de obra utilizada para a mineração, para a busca desses minérios preciosos, já não era indígena, mas sim a de africanos escravizados. Isso nos mostra bem como se deu essa busca por esses minérios e qual a importância deles para a economia do Brasil naquele momento. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de História. Espero que vocês façam bons estudos, realizem suas atividades com êxito e até a próxima. Tenhamos todos uma ótima tarde.